Bom, então boa tarde. Eu agradeço a todos que estão disponibilizando algumas horas do seu dia, né, de um trabalho voluntário para conhecer o nosso trabalho. Hoje a gente vai falar sobre consultas, transferências voluntárias, mas eu vou entrar em outros temas porque eles são necessários para a gente entender o contexto, né? Então eu vou falar primeiramente sobre o portal SC Transferências. Depois eu vou falar um pouquinho sobre as etapas das transferências voluntárias para a gente conseguir alguns conceitos que a gente vai usar lá na ferramenta de consultas transferências. Depois, a Carolina vai falar um pouquinho sobre o programa OGP. E no final, eu vou fazer uma apresentação do projeto de evolução dessa ferramenta de consultas. Bom, então eu vou começar lá no portal. Para quem não conhece, né, a gente tem um portal específico das transferências voluntárias. A nossa intenção foi consolidar em um local todas as informações sobre transferências voluntárias no Estado. Então, digamos que a pessoa nem saiba o que é uma transferência voluntária, né? Para isso, a gente criou essa areazinha aqui do Saiba Mais. Então, para uma pessoa que nunca ouviu falar no assunto, ela vai poder saber o que é uma transferência voluntária, né? Então, a transferência voluntária, ela é a entrega de recursos a outro ente ou entidades, a título de cooperação, para execução de um objeto de interesse público. Ela denomina-se voluntária porque não decorre de uma determinação constitucional ou legal, mas sim da necessidade de atendimento de demandas específicas dos beneficiários. A sua realização normalmente depende do atendimento de algumas condições, como a pote de contrapartida. A contrapartida é algo que o beneficiário vai dar em troca daquele recurso recebido pelo Estado. Ela pode ser financeira ou em bens e serviços. E também deve haver a comprovação de que não possui débitos com o Estado. Mas quem é que são esses beneficiários? Quem pode receber recursos públicos? Bom, isso vai depender do instrumento que está sendo utilizado pelo concedente. Né? No Estado, nós temos vários instrumentos. Temos, por exemplo, o convênio, que é celebrado com municípios, e também pode ser celebrado com entidades sem fins, especificamente na área da saúde. Como regra geral, entidades sem fins celebram termo de fomento ou termo de colaboração. Temos instrumentos da FAPESC, por exemplo, que é da pesquisa científica e tecnológica, que tem dois instrumentos bem distintos. Um é para pessoas físicas, que é o termo de outorga, e outro é a subvenção econômica, que é para entidades com fins lucrativos. Então, isso vai depender do instrumento, né, e da legislação, a pessoa que vai poder enviar uma proposta e receber recursos. E aqui a gente tem uma pergunta que é bem legal mostrar, porque tem tudo a ver com esse evento, né? Qual a importância de divulgar à sociedade as transferências realizadas a terceiros? Bom, a gente sabe, né, qual que é a importância de divulgar, mas, enfim, a sociedade, ela passa a atuar como parceira dos órgãos de controle, porque ao ter conhecimento do repasse, de como ele foi aplicado de forma detalhada, né, pode exercer o controle social. E é isso que a gente vai conversar hoje, né, como exercermos o controle social com as ferramentas que nós construímos. Bom, voltando aqui aos assuntos do portal, continuando, né? Nessa página inicial aqui, a gente tem conteúdo para os usuários relacionados a orientações, legislação, manuais para usar a legislação, para usar o sistema, né? Então, tudo é material de conteúdo. Já nessa parte aqui de baixo, são todas as ferramentas que nós criamos, né? E também o acesso ao sistema. Então, eu vou mostrar rapidinho cada uma dessas ferramentas, porque elas também são ferramentas de controle, né? Algumas delas. Por exemplo, aqui no Programas e Editais, o que o usuário vai poder encontrar? Os programas transferências disponibilizados. O que é um programa transferência? Então, são regras estabelecidas pelo concedente do recurso para o repasse do recurso. Então, ele vai dizer, eu vou repassar recurso para as prefeituras, vou exigir que a contrapartida financeira seja de 20%, e assim por diante. Então, ele vai determinar regras para o repasse daquele recurso. Toda transferência começa com a criação de um programa de transferência pelo concedente. E esse programa é criado dentro do sistema, dentro do SIGEF, e é publicado na internet. E qualquer usuário, qualquer pessoa da sociedade, qualquer interessado em receber recurso público, pode fazer uma consulta dessas oportunidades de repasse de recurso.
Um pouquinho mais avançado, a gente tem os editais de chamamento público, que é como acontece lá nas licitações. Eu não vou ter simplesmente algumas regrinhas, eu vou criar uma competição entre as pessoas para elas receberem um recurso público. Daí é o chamamento público, que foi instituído pela Lei 13.019 para a seleção das entidades sem fins. É específico, né? Nasceu com a Lei 13.019, mas nada impede que também seja utilizado por instrumento convênio, por exemplo. Então, aqui, a sociedade e os interessados vão poder fazer um filtro, né, para saber quais são as oportunidades de repasse de recurso, ou diretamente consultar aqui embaixo. Né? O que isso tem de vantagem para as pessoas, né? Elas não vão ter que entrar em todos os sites do Estado para saber quais são as oportunidades de repasse de recursos. Então, o que a gente fez foi consolidar, e esse sempre foi o objetivo do portal, consolidar todas as informações num só local. Então, aqui a gente consegue ver a disponibilidade desses programas, quais estão disponíveis para receber propostas, né? Então, se a data termo de proposta é dia 31/12, ele está disponível para receber propostas. E aí, qualquer interessado pode acessar esse edital para ver se ele quer fazer uma proposta, né? Se ele se enquadra também, né, nas diretrizes do programa, claro, né? E vai fazer uma proposta para esse programa. Então, aqui são todas as oportunidades de repasse de recursos estaduais feitas, né, por meio de edital. Opa, aí. Né, já não tão para a sociedade, mas direcionado para o controle, criamos uma ferramenta também que extrai do sistema, né, tudo isso é extraído do sistema, quais foram os casos em que houve dispensa e inexigibilidade de chamamento público. Porque a lei criou o chamamento público e criou, claro, né, a dispensa e inexigibilidade, mas precisamos ver se, de fato, quando foi repassado o recurso com dispensa, era um caso de dispensa, era um caso de inexigibilidade. Então, o que nós fizemos foi criar uma ferramenta para filtrar todas as situações com a justificativa que o órgão deu. Aí podemos acessar, né, a justificativa dada pelo órgão na dispensa do chamamento público. Então, alguns casos foram dispensados, teve caso de inexigibilidade também aqui para baixo, né? Então, tudo isso fica bem fácil de a gente consultar, né, e verificar se de fato foi cumprida a legislação. Então, aqui dentro dessa programas editais, nós temos todas essas ferramentas. Voltando para a página inicial, aqui no CIGEF Web, esse é o acesso ao sistema, que eu vou falar um pouquinho depois. Nós temos também uma outra ferramenta muito legal, que é o DART, que é um demonstrativo de atendimento aos requisitos para transferências. Lembra que lá na primeira pergunta eu falei que uma das condições para receber recursos públicos era não ter débitos com o Estado? Então, essa é uma das condições. E como é que os beneficiários sabem que eles não têm débitos com o Estado? Por meio dessa ferramenta. Né? Então, basta digitar aqui, né? Eu vou selecionar aleatoriamente o que já estava na minha caixa, clicar no botão consultar e a prefeitura, a entidade sem fins, vai saber qual é a sua situação perante o Estado. Porque no momento de celebrar um instrumento, de gerar uma transferência, se tiver qualquer débito, qualquer situação de pendência, o sistema não vai deixar gerar. Então, essa ferramenta ela é muito importante porque ela faz com que as pessoas se antecipem, né? Se elas sabem que elas vão gerar uma transferência, que elas já regularizem toda a sua situação. Abrindo aqui, a gente consegue ver qual é a pendência, né? Na verdade, eles precisam atualizar a certidão, né, perante os órgãos estaduais, e a ferramenta é tão legal que também por aqui, nesse caso, já é possível solicitar, né, a CND. Essa é específica, né, para quem está solicitando recurso público e eles utilizam muito. E, por fim, né, temos a ferramenta de consultas transferências, que é o motivo da nossa conversa hoje. Quem quiser depois assistir, tem um videozinho tutorial, né, sobre essa ferramenta. E antes de entrar nela, eu vou falar algumas coisinhas aqui que eu preparei para facilitar o entendimento. Já falei. Bom, qual é a fonte dos dados dessas informações? Então, todas as informações que estão lá na ferramenta de consultas, elas, na verdade, foram inseridas no módulo de transferências e no módulo transferência registro do CIGEF
que é o Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal. Então, a origem, né, desses dados é o SIGEF. Quando que tudo isso começou? Em 2012, né, na verdade, de 2009 a 2012, né, a gente trabalhou, eu e a Daniela, trabalhamos, né, na legislação e no sistema. Em outubro de 2012, o módulo de transferências começou a ser utilizado e foi criado o portal SC Transferências. Em 2014, nós disponibilizamos, né, a ferramenta de consultas transferências no portal com as transferências. E depois, em 2016, nós disponibilizamos também as propostas. O que são as propostas? São as solicitações de recursos. E as transferências são aquelas propostas que já passaram pelo trâmite de aprovação e foram, por serem aprovadas, viraram uma transferência. Por que é legal a gente disponibilizar as propostas também? Porque tem um caráter preventivo, né? Já teve órgãos que fizeram esse trabalho analisando despesas superfaturadas, despesas proibidas, tudo porque as propostas também estão disponibilizadas, né, na ferramenta de consultas. E qual que é a abrangência das informações? Conforme o instrumento, depois eu vou explicar, né, mas contempla todas as etapas de uma transferência, desde a solicitação do recurso até a prestação de contas. Bom, a Lei de Acesso à Informação, ali no artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 2, ela previu a transparência das transferências dos recursos financeiros. O que quer dizer isso? Estado, quando você for repassar o recurso, você tem que me dizer, passou 200 mil para a Prefeitura de Florianópolis no dia tal. É isso, né? São dados mínimos que a Lei de Acesso à Informação exigiu. Não exigiu do órgão concedente do recurso a transparência das informações referentes à sua aplicação, que nada mais é que a prestação de contas. Então, dados como os bens que foram adquiridos, os serviços contratados, os valores unitários e total gastos, a identificação do fornecedor contratado. E, na verdade, é isso que oportuniza o controle social, né? Quando a gente tem o dado bruto, a gente não consegue exercer o controle social, a não ser, claro, que a gente pegue qual o processo e consiga olhar o processo, fazer uma planilha, né, comparando as despesas. Enfim, é extremamente trabalhoso, né? Então, para você oportunizar o controle social, você precisa que todas as informações estejam sistematizadas. Tendo isso em mente, né, o que nós fizemos? Nós queríamos que, além de o Estado dizer, olha, eu repassei 200 mil para o município de Florianópolis no dia tal. A gente queria que no sistema tivesse também, e a gente pudesse informar a sociedade. Ok, o município de Florianópolis ganhou 200 mil, recebeu 200 mil do Estado, mas ele gastou 50 mil contratando o fornecedor A para tal despesa, 100 mil para contratar o fornecedor B para outra despesa, né? Porque isso sim oportuniza o controle social. Então, o que nós fizemos? Estabelecemos na legislação, a exemplo do que ocorreu na União, né? Santa Catarina é um dos únicos estados, é o único estado, na verdade, que tem essas informações detalhadas, mas nós nos espelhamos no SICONV, que é o sistema da União, e colocamos na nossa legislação que todos os atos e procedimentos, né, os atos e procedimentos relativos à seleção de propostas, execução, acompanhamento e prestação de contas seriam realizados por meio do SIGEF. Tendo a informação no sistema, nós conseguimos criar uma ferramenta de consulta e disponibilizar na internet. E criamos também essa obrigação, né, de todas essas informações serem disponibilizadas à consulta pública na internet por meio do portal SC Transferências. A gente nem sabia, né? Mas lá na época, há 10 anos atrás, a gente estava exercendo a transparência ativa, né? O Estado acabou exercendo a transparência ativa, que é quando você divulga informações sem ter essa obrigação, né? De forma proativa. E com isso, com a disponibilização de todos os dados das transferências, desde a concessão até a prestação de contas, a sociedade passou a ter acesso pela internet a informações antes restritas aos processos físicos, né? Então, não é que não pudesse ter acesso a essas informações, mas ela era muito mais complicada, né? E teria que ser feita de forma individual, enquanto que, por uma plataforma, você consegue comparar, né, aonde um fornecedor
se um fornecedor se repete em várias transferências, consegue reparar todas as transferências que aquela pessoa recebeu e não olhar um a um, né? Então, isso facilita bastante o controle social. Na verdade, é o que oportuniza o controle social. Bom, vou falar um pouquinho sobre o módulo de transferências, que eu já falei que é do CIGEF. A gente teve uma dificuldadezinha inicial, mas que foi superada, porque os concedentes acessam o CIGEF. Os concedentes são servidores públicos, né? Mas nós queríamos também que os proponentes acessassem o CIGEF para fazer as etapas deles, né? Então, a proposta, a prestação de contas. Se a gente não tivesse isso no sistema, a gente nunca ia conseguir disponibilizar isso numa plataforma de consultas, numa ferramenta de consultas. Então, qual que foi a saída? Né? Já que não podia ser dentro do CIGEF, foi criado um outro ambiente para os proponentes, que é o CIGEF Web. Então, eles têm a plataforma deles, né, que eles utilizam, e essas informações, esses dois ambientes conversam a todo momento. Então, durante o dia, as informações, né, que são inseridas num ambiente migram para o outro, e assim sucessivamente. Ninguém percebe, né, esse fato. No passado, a gente tinha uma sincronização noturna, né, e aí tinha que esperar a noite para passar de um lado para o outro as informações, mas agora é simultâneo, né, coisa de 2 minutos, as informações passam de um lado para o outro e funciona super bem. E essa foi a alternativa, né, para fugir da questão do problema da segurança, né, já que pessoas externas não poderiam acessar o CIGEF. Bom, eu vou falar agora um pouquinho sobre o trâmite de uma transferência, para a gente saber bem dos conceitos antes de ir para a ferramenta. Então, o programa de transferência, eu já comentei com vocês, são aquelas regras, né, que o concedente estabelece para a transferência do recurso. Daí, depois que ele publica esse programa, vai para a internet, como eu mostrei para vocês. O proponente cadastrado envia a sua proposta. Aqui é importante dizer que eles fazem o cadastro uma vez só. E depois eles têm que manter aquele cadastro atualizado. O sistema também, ele é bem seguro, porque a gente fez várias integrações. Por exemplo, nessa etapa, a gente tem uma integração com a Receita Federal. Então, para garantir a segurança desses dados e a confiabilidade, nós temos, né, essa integração com a Receita Federal. E aí o proponente se interessou por um programa daqueles, né, envia sua proposta, e aí essa proposta vai passar pelo trâmite de aprovação. Então, a gente vai ter análise técnica, análise do jurídico e análise do secretário. Se essa proposta passar por todo esse trâmite de aprovação e for aprovada, vai ser gerada a transferência. E a partir daí, ela vira uma transferência. Aí a gente tem uma integração bem legal também com o Banco do Brasil, que faz uma abertura automática das contas na agência informada pelo proponente na proposta. E também nós temos isenção de algumas tarifas conforme o instrumento. Então, essa integração com o Banco do Brasil. E aí, se houve alguma contrapartida financeira, o proponente vai fazer o aporte nessa conta específica aberta para aquela transferência. Depois, o Estado vai fazer o repasse do recurso. Ah, esqueci de falar que as em azul são as etapas do concedente e em cinza são as do proponente. Então, daí vai haver o repasse do recurso pelo Estado. O proponente vai gastar aquele recurso e vai montar a sua prestação de contas parcial. A prestação de contas parcial, ela diz respeito às despesas. Então, é aquela prestação de contas que fala das notas, o que ele comprou, de quem comprou, quanto pagou, né? São as prestações de contas parciais. Depois, o concedente vai fazer o acompanhamento desse objeto, né, concomitante. E, por fim, o proponente vai fazer a prestação de contas final. Aqui não é a última prestação de contas, tá? A prestação de contas final, ela fala sobre a finalidade, se foi atingida a finalidade daquele instrumento. No passado, a gente tinha um termo, subvenção social, que era muito engraçado. Logo que a gente entrou, eles celebravam muitos instrumentos para aquisição de materiais. Então, eles mandavam uma foto do comprimento do objeto, que eram todos os materiais, os tijolos, o cimento, né, paradinhos ali num lugar. Isso não atende o interesse público, né? A gente não quer ver uns materiais parados com recurso, adquiridos com recurso público. A gente quer ver aquilo em funcionamento.
Um exemplo bem bom é um equipamento, né? Você comprar um equipamento com recurso público não atende ao interesse público, né? Agora, aquele equipamento em funcionamento, sim. Então, é isso que fala sobre a finalidade daquele instrumento. Atingir a finalidade é ele estar, né, atendendo a sociedade. Aqui, com relação às prestações de contas, depois os analistas, né, vão analisar aquilo que o nosso proponente informou. Na análise da prestação de contas parcial, a gente tem uma integração bem legal também com o SAT, que ele vai dar uma dica para o analista que está recebendo aquela prestação de contas, se aquela nota fiscal ela existe, né, no banco de dados do Estado, isso daí é só com relação às notas estaduais, né? E também se a empresa estava ativa no momento em que emitiu aquela nota. Então, é um alerta, né? O analista vai conseguir ver aquelas informações e é um alerta para ele de uma possível irregularidade. E também, por fim, vai fazer a análise da prestação de contas final. Então, esse, né, resumido, é o trâmite de uma transferência. A gente tem dois módulos, como eu falei, o módulo de transferência e o módulo de transferência registro. E qual é a diferença entre os dois? Os dois são do CIGEF. Bom, o módulo de transferência, ele contempla todas as etapas, desde a solicitação do recurso até a prestação de contas. E tem os instrumentos convênio, termo de fomento e termo de colaboração. O módulo transferência registro, ele tem apenas a etapa de concessão. Depois eu vou mostrar qual é a consequência disso lá na ferramenta de consulta. E os instrumentos que estão lá são o termo de outorga de apoio financeiro a projetos de pesquisa científica e tecnológica da FAPESC, a subvenção econômica também da FAPESC e o contrato de gestão. A boa notícia é que a FAPESC já há algum tempo, né, nos procurou, eles têm a intenção de passar para o módulo de transferências e nós estamos operacionalizando isso, né, possivelmente no ano que vem eles já estarão lá. Então, é muito legal, assim, ver quando um órgão ele quer dar transparência para as suas informações, né? Tem gente que quer sair, mas tem gente que quer entrar. Então, a gente valoriza muito esses órgãos que querem realmente dar transparência e, com certeza, no ano que vem, ou nos próximos, né? Mas já no ano que vem, a gente já pretende estar com esses termos também, com todas as etapas no módulo de transferências. Bom, agora falando especificamente sobre a ferramenta de consultas, na verdade, a ferramenta, ela é, na ferramenta de accountability e controle social, uma vez que disponibiliza informações detalhadas sobre a aplicação do recurso. E também acaba sendo uma ferramenta de combate à corrupção, visto que a ciência da divulgação dos dados de forma detalhada é um fator inibidor da sua ocorrência. A informação disponibilizada de forma bruta não é uma ferramenta de combate à corrupção, porque os dados não estão detalhados, né? Então, quando eles sabem que os dados não estão sendo mostrados, né, fica um pouco mais fácil, né? Então, o fato de a gente disponibilizar de forma detalhada é um fator inibidor, né, da corrupção. Aqui eu trouxe alguns questionamentos, né? Agora a gente vai passar lá para a ferramenta que a gente poderia pensar, né, para analisar lá na ferramenta. Então, por exemplo, tenho andado bastante pelos municípios e vi que tem muitas academias ao ar livre. Né? Pode me dar curiosidade de saber quem que financia essas academias? É o município, é o estado, né? Outra pergunta que a gente poderia ter: quem são os maiores beneficiários de recursos de transferências voluntárias? Ou ainda uma pesquisa interessante, né? Quem recebeu recursos no meu município? Né? Tenho curiosidade de saber isso. Então, agora a gente vai ver essas questões respondidas ali na ferramenta de consultas. Então, entrei aqui. Vou clicar nas propostas. Eu vou utilizar todos os filtros, tá? Mas então eu vou começar com as propostas e vou colocar ali, academias ao ar livre. É a minha curiosidade, eu quero saber quem que está patrocinando nessas academias. A pessoa pode usar, né, um ou mais filtros, pode combinar todos eles. Aqui na situação das propostas é aquilo que eu falei para vocês. A gente tem análise técnica, análise jurídica, análise do secretário. Tem algumas análises aqui que não existem mais, mas vão ficar para dado histórico, né?
porque era o contrato de apoio financeiro da Cultura, Turismo e Esporte, da extinta Secretaria da Cultura, Turismo e Esporte, a SOL. Então, eles ficam aqui para registro, né? Mas hoje não, esse instrumento não é mais celebrado. Mas a gente pode também fazer uma pesquisa pela situação da proposta, pelo nome do proponente, pelo concedente, né? Eu vou querer saber as propostas de um concedente específico, por instrumento. Então, assim, tem vários filtros, mas digamos que eu não saiba nada disso, eu queira só pesquisar, assim, com uma palavra aberta, né? Fiz a minha pesquisa, né? Daí, como eu fiz uma pesquisa bem aberta, a gente vai ver que muitas propostas, né, vieram. Então, quando a pessoa quer fazer uma proposta mais específica, ela tem que filtrar melhor a sua informação, né? Então, aqui. Então, aqui. Digamos que eu vou, então, abrir nessa primeira proposta, né, que eu selecionei aqui. A gente vai comparar essa aqui com outra que eu vou abrir, no caso que não tem ainda nenhuma análise, né? Essa proposta, ela é novinha, né? Cadê até a data? Ó, ela foi enviada no dia 27/9 e está em análise técnica. Então, a gente pode ver aqui que realmente a única coisa que ocorreu foi a edição pelo proponente e o envio no dia 27/9. Daí, eu posso ver o objeto, a finalidade dessa proposta, os valores, e clicando aqui eu consigo ver todo o conteúdo da proposta. O objetivo, os resultados esperados, os valores, né, as metas e etapas que eles estão programando para a execução dessa proposta. E aqui a gente vai ver um exemplo que não está tão detalhado as propostas, as despesas, né? Aqui no caso, o certo seria o concedente colocar essa proposta em readequação e pedir para ele detalhar, porque, por exemplo, ele está dizendo que ele vai a despesa aquisição e instalação de academias ao ar livre no valor de 25 mil, 100 mil, né? Aquisição e instalação de playground, está bem genérica, né? A proposta. Agora a gente vai ver uma outra proposta desse mesmo objeto, mais detalhada, né? Então aqui essa proposta, ela já tem a transferência gerada. Aqui nesse último campo a gente consegue ver toda a situação das propostas, né? Então a gente tem uma proposta cancelada por solicitação do proponente, cancelada porque o programa foi retirado de publicação, não autorizada pelo secretário, né? E por assim vai. Então, a gente consegue saber a situação de cada proposta sem precisar entrar nela. Essa aqui eu vou acessar e a gente vai ver que aqui em cima já ficou bem diferente, ó. Como ela já teve as análises, na outra só tinha proposta e situação, né? Aqui a gente já tem todas as análises realizadas. E se eu for no campo situação, ó, eu consigo ver tudo que já aconteceu com ela e as respectivas datas. Então, se eu chegar aqui no parecer técnico, eu vou ver que o técnico foi favorável, o jurídico também, e o secretário homologou essa proposta. Como que eu vejo o conteúdo desses pareceres? Eu vou acessar o processo aberto lá no SGPE, que é o Sistema de Gestão de Protocolos do Estado. Eu clico aqui, a gente já está com uma integração em andamento, que o número do processo vai vir preenchido também, para depois a pessoa só precisar clicar no botão consultar. Mas o fato de a gente colocar, né, o link aqui também facilita, né, de a pessoa acessar diretamente o processo. Então, para ver o conteúdo, né, dessas análises, a pessoa clica ali. E por aqui a gente consegue ver a proposta vigente. Então, clicando, né, a gente consegue ver também o que eles descreveram como objetivo, resultados esperados, a descrição da realidade, os recursos solicitados. Nesse caso, ó, é uma proposta que eles ofereceram contrapartida financeira, colocaram as metas e etapas, e olha só como eles descreveram as despesas, bem mais detalhado. Então, eles vão colocaram tarifa bancária, colocaram a placa orientativa, e equipamento por equipamento, ó, pressão de pernas duplo, 4, no valor unitário e o valor total. Então, aqui a gente consegue ver
se aquele equipamento foi adquirido ou, né, foi orçado, pelo menos, de acordo com o valor de mercado. Lá na prestação de contas, a gente vai ver efetivamente quanto eles pagaram na nota fiscal. Mas aqui a gente já consegue fazer um trabalho preventivo de ver se esses valores que as pessoas estão colocando na proposta estão condizentes ao valor de mercado, né? Muitas vezes já não estavam. Então, aqui já é possível fazer um controle preventivo e nem deixar aprovar uma proposta com valor superfaturado, né? Os servidores têm muita dificuldade nisso, porque, por exemplo, lá na prestação de contas, chega uma proposta já aprovada, né? Então, o que a gente trabalha muito com eles? Que o setor da concessão é que tem que analisar muito bem a proposta, né? Porque caso aquelas informações não estejam condizentes, né, eles já vão ter que pedir para readequar aquela proposta. E depois, quando aquilo é aprovado pelo Estado, eles gastam o recurso e depois aquilo estoura lá na prestação de contas. Então, daí, lá no setor da prestação de contas, eles vão dizer: ah, mas esse valor não poderia ter sido gasto, mas foi aprovado pelo próprio concedente, né? Então, o órgão ele tem que estar muito bem integrado, né, para que não faça esse tipo de erro, né? Então, aqui a gente consegue ver todas as despesas, né, detalhadamente, como a gente está vendo. Eles detalharam bem essa proposta, é muito boa, é um ótimo exemplo. E vamos ver também o cronograma de desembolso. Agora, eu vou voltar aqui para a proposta e a gente vai ter acesso à transferência gerada. Nesse caso, quando aquela proposta já virou uma transferência, a gente vai olhar sempre a transferência. Por quê? Porque depois que a proposta virou uma transferência, a transferência pode sofrer algumas alterações. Por exemplo, pode ter um aditivo de valor, né, ou um aditivo de prazo, e aquilo vai mudar os dados da transferência. Ou também pode acontecer de ter um apostilamento, ser alterada alguma despesa, né? Então, ele ia comprar uma cadeira e vai agora comprar uma mesa. Então, essas atualizações que são feitas na transferência não vão ser colocadas lá na proposta. Por quê? Porque a proposta foi feita daquela forma, aquela etapa passou e agora a gente vai começar a olhar para a transferência, porque todas as alterações, eu até vou entrar aqui para mostrar esse exemplo dessa transferência, ela sofreu todas as alterações. E isso tudo vai ser aplicado à transferência e não à proposta. Então, sempre que uma proposta teve uma transferência gerada, a gente vai olhar para a transferência e para o seu plano de trabalho. Então, eu estou aqui no mesmo assunto, né? Eu só voltei, ó, eu estava nessa proposta, né? E agora eu cliquei no transferência gerada. Então, eu fui levada para aquela transferência que foi gerada com relação à proposta 22.909 que nós estávamos vendo. Aqui, a gente vai conseguir ver os repasses que foram realizados, as alterações que essa transferência sofreu. Se a gente clicar aqui, a gente consegue ver o conteúdo dessa alteração, né? Tem o próprio aditivo. E a gente vai conseguir ver as prestações de contas parciais. Essa aqui, que é a informação mais importante, né, do meu ponto de vista, porque a gente consegue ver tudo que o beneficiário fez com o recurso público, né? Então, tem todas as notas fiscais, a licitação que ele fez para contratar esse beneficiário, esse favorecido, né? Tem o nome do favorecido, o CNPJ, e o que ele quais as despesas que foram custeadas com esse valor, né? Então, aqui a gente vai ter todas as despesas associadas, né? A quantidade com o valor unitário e o valor total. Então, é uma prestação de contas detalhada na internet para consulta pública, né? Então, todas as despesas que ele realizou vão estar listadas aqui. Nesse caso, ele também teve um saldo a devolver, né? Sobrou um restinho de recursos, e o saldo a comprovar zero, ou seja, né, o ingresso fechou com o dispêndio. E aqui a gente vai conseguir ver também, né, o dia que ele entregou a data da prestação de contas,
a situação que essa prestação de contas está, e temos também o número do processo protocolo. Então, caso, né, alguém queira ver as notas fiscais, né, que vão estar lá no processo, pode acessar por aqui também, que vai ter acesso ao processo. Daí temos também a prestação de contas final, né, que o beneficiário vai fazer lá na internet. Temos um questionário que eles respondem após finalizar, né, a sua prestação de contas parcial. E nesse caso eles não colocaram nenhuma foto, mas normalmente é colocado também uma foto do objeto executado. Bom, com relação às transferências, acho que era isso. Aqui também é possível ver o termo, né, da transferência. Então, aquele instrumento, né, que foi gerado, que foi assinado, né, está aqui assinado digitalmente pelas partes. E é isso. Bom, esse é um tipo de pesquisa, né? Nós começamos lá na proposta e chegamos até a transferência gerada. Agora, eu vou mostrar um outro tipo de pesquisa. Por exemplo, se a gente quisesse ver quais são os maiores beneficiários, como eu coloquei naquelas perguntas, né? A gente vai clicar aqui e vai conseguir visualizar quem são os maiores beneficiários. Tem muita coisa de hospital por causa do contrato de gestão, mas também temos os municípios, né? Então, por exemplo, aqui tem o município de Chapecó. E se a gente acessar essas informações, nós vamos chegando no detalhe das transferências, como eu mostrei naquela primeira que a gente viu, né? Vamos ter o repasse, vamos ter as alterações, as prestações de contas parciais aqui, né? Com os dados das notas fiscais. Então, nome do favorecido, o valor do pagamento, com os seus detalhes das despesas. Também é possível fazer a pesquisa por instrumento. Nesse caso aqui, eu vou pesquisar até uma da FAPESC, né, que, como eu falei, hoje eles estão lá no contrato, no módulo de transferência registro, né, mas depois eles vão migrar para o módulo. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente visualiza uma prestação de contas quando o usuário não está utilizando o módulo de transferências. Então, eu vou entrar aqui no termo de outorga. Ai, tá aqui. Então, eu vou entrar aleatoriamente aqui, né? O termo de outorga de apoio financeiro a projetos de pesquisa científica e tecnológica da FAPESC, como eu falei, é específico para as pessoas físicas, então são pesquisadores, né? E aí a gente vai ver aqui que ao entrarmos nesse valor, né, nessa transferência recebida pelo beneficiário, a gente consegue ver várias informações, né, como o concedente, o objeto, a finalidade, o valor do instrumento, vai ver o termo da transferência que foi celebrado, vai conseguir ver o plano de trabalho, só que a gente não vai ter as despesas, né, porque eles não utilizam o CIGEF Web na internet, então eles não preenchem essas despesas aqui, nem as metas e etapas, né? E também a gente não vai ter a informação detalhada da prestação de contas. Então, aquele detalhezinho que eu abri aqui para mostrar o que ele adquiriu, quem ele contratou, quanto foi pago, isso a gente não consegue visualizar aqui no sistema. A pessoa vai ter que acessar o processo específico, né? Então, a gente consegue ver só que a prestação de contas foi entregue, a data da situação, e não temos essas informações detalhadas. Como eu falei, felizmente, né, esses termos estão migrando, né, em breve para o módulo de transferência. E aí, também uma outra forma de a gente fazer a pesquisa é pelo beneficiário. Aqui a gente vai poder tanto colocar um nome, né, eu vou colocar, no caso aqui, Paulo, para depois não, né, ser um nome bem genérico, e a gente vai escolher entre o ano de geração da transferência ou o repasse dos recursos.
Como a gente tem vários usuários diferentes, cada um tem uma necessidade. Então, algumas pessoas, elas querem saber aquilo que foi gerado no ano. Outras pessoas querem saber o que foi repassado no ano. Então, por isso que tem esses dois tipos de filtro. No caso, se eu colocar aqui pesquisar, eu vou ter, né, quantas pessoas, quais pessoas, né, receberam, tiveram uma transferência gerada no ano de 2021 com o nome Paulo, né? Outra forma de fazer a pesquisa, dá para ir aqui por cima também, ó, é pelo concedente do recurso. Então, eu vou querer saber tudo que a saúde repassou no ano de 2021. Então, eu vou escrever saúde aqui, já vai vir o Fundo Estadual de Saúde, e eu vou clicar no botão pesquisar. Então, eu vou saber todas as transferências que foram geradas no ano de 2021, tendo como concedente o Fundo Estadual da Saúde. E aí, aqui, a gente consegue clicar, né, na transferência e ver o detalhe que eu já mostrei para vocês nos outros exemplos. E, por fim, uma outra pesquisa que é muito utilizada e que eu coloquei ali nas nossas perguntinhas é a pesquisa referente aos municípios. Eu vou querer saber tudo que foi repassado para o meu município. Então, eu vou colocar lá a prefeitura, o município, Florianópolis. Opa, já passei. Vou clicar em pesquisar. E a gente vai saber todos os valores que foram repassados para Florianópolis desde 2012, que é quando o sistema começou a ser utilizado, né? Se eu clicar aqui no ano de 2021, eu vou ver todas as pessoas que receberam recursos. Quando a gente fala municípios, são todas as pessoas que residem no município. Então, vão vir as pessoas físicas, né, lá da FAPESC, vão vir entidades sem fins, que vão ter feito termo de fomento ou colaboração, e vai vir também a Prefeitura de Florianópolis, né, o município de Florianópolis. Então, vou colocar aqui, município de Florianópolis. Aquele ali está com eu, a gente vai verificar. Mas aqui vão vir todas as transferências, né, que foram geradas para o município de Florianópolis. E se a gente clicar no detalhe, a gente vai ter também a informação detalhada das transferências. Então, aqui na própria página do SC Transferências, né, a gente criou uma página específica do OGP, desse programa, né, que a Carolina falou para a gente. Então, aqui a gente vai explicar um pouquinho sobre o nosso projeto e colocamos um link para o projeto para o governo aberto, né, que é o que a Carolina falou, onde estão todos os projetos. A gente, nessa página, né, vai falar especificamente sobre o nosso. Aqui eu criei um vídeo que fala sobre o protótipo de evolução da ferramenta de consultas. Como outros participantes, né, a gente vai apenas enviar o vídeo, né, então, caso alguém queira, pode acessar também e assistir. Mas é basicamente falando sobre o projeto e sobre o protótipo que eu vou apresentar para vocês ao vivo agora. E no final, depois do protótipo, eu vou mostrar para vocês um questionário que eu gostaria muito que vocês respondessem. Mas primeiro vamos então falar sobre o protótipo. Eu vou ajustar aqui para caber na tela. Bom, então, gente, o protótipo, ele não vai permitir a mesma navegabilidade que a gente tem ali na ferramenta atual, porque ele é justamente ele é desenhado, né? São ideias que a gente está desenhando para a construção da nova ferramenta. Então, caso depois vocês vão acessar sozinhos, é importante saber que ao clicar em qualquer local da tela, a gente vai ter sinalizado em azul os campos que têm interação, que são passíveis de interação pelo usuário. A primeira novidade que a gente tem, né, frente à ferramenta atual, é a criação de gráficos, nessa visão geral aqui. Então, primeiro o usuário vai informar um ano, né? Ele pode inserir um ano ou pode colocar a opção todos, como nós já vimos lá atrás. Todos refere-se desde 2012 até hoje, né? Quando foi começado a utilizar o módulo em 2012. Ou o usuário seleciona um ano só.
Daí vão ser trazidas para a pesquisa o número das propostas selecionadas, o número das transferências, das emendas parlamentares, o total das transferências e o total repassado, tudo relativo ao período que ele selecionou. E aí vão ser informados os maiores beneficiários naquele ano, né? Ao passarmos o mouse pelas barras, a gente vai conseguir ver o nome do beneficiário, o valor do instrumento em alaranjado e em vermelho o valor efetivamente repassado. Então, é uma forma visual de ver aquela mesma informação que eu mostrei para vocês dos maiores beneficiários. Ao clicarmos em cima dessa informação, a gente vai ser levado para a pesquisa detalhada. Então, a gente começa com uma informação visual, eu escolho o que eu quero consultar e sou levado para a informação. Aqui, no caso, é só um protótipo, né? Foi colocado somente uma transferência, mas viriam todas as transferências, né? Que fizeram com que ele fosse o maior recebedor de recursos públicos. E a qualquer momento a gente pode voltar aqui para a visão geral. Esqueci de dizer também que todos esses cards aqui também levam para a visão detalhada. Então, a cada informação que eu clicar, vai ser mostrado aqui o filtro que foi utilizado, né? O filtro foi a propostas, ano 2021, e a gente vai ter todas as propostas nesse formato de card. Depois eu vou mostrar detalhadamente as propostas, eu vou continuar aqui na visão geral. Então, todos esses campos aqui que a gente criou em formato de gráficos, né, vão sempre levar para a pesquisa detalhada. Mas tudo começa com uma imagem, né, um gráfico que facilita o entendimento, torna tudo mais didático, né? Então, a gente vai ter a distribuição pelos tipos de instrumento, vamos ter uma distribuição por função, essa eu acho que é uma informação bem interessante, né? Quais são as áreas que o Estado está fomentando mais naquele ano, né? Claro que ano passado e esse ano, nitidamente foi a saúde, né? Mas outros anos foram outras áreas, então a gente vai conseguir ver isso por ano. E também a gente vai ter esse filtro já pré-definido, né? Dos municípios. Então, aquela pesquisa que eu mostrei para vocês dos municípios, ela vai ser feita de forma interativa por meio de um mapa. A gente vai conseguir passar por cima de cada município, vai aparecer o nome, né, como apareceu aqui, do governador Celso Ramos, e o valor repassado. E quando a gente clicar na informação, a gente vai ser levado para a pesquisa detalhada daquele município. Bom, então essas são as informações da visão geral, né, que na verdade são filtros pré-definidos que nós identificamos serem de maior interesse do usuário, que nós criamos gráficos, né, que estão na visão geral, e quando a gente clica em cima deles, eles nos levam para a pesquisa detalhada. Tá? Então, são filtros pré-definidos. Agora, a gente vai fazer os nossos próprios filtros aqui nas outras pesquisas. Né? Então, na pesquisa detalhada, vai ser possível pesquisar pelas propostas, pelas transferências. Nós já sabemos, né, que as propostas são aquelas solicitações de recurso ao Estado, as transferências são aquelas propostas que já foram aprovadas, e também uma novidade é a visão das emendas, que a gente vai ver na sequência. Então, aqui nas propostas, nós continuamos com todos os nossos filtros, né? E vamos usar, por exemplo, como concedente o Fundo Estadual de Incentivo à Cultura. Ao clicar no botão consultar, a gente vai conseguir visualizar todas as propostas. Então, em cima de cada card, a gente vai conseguir ver qual a situação, como a gente via lá naquelas colunas, né? Aqui, quando é uma emenda parlamentar, vai estar sinalizada essa informação e o usuário vai poder abrir o card para ver, né, mais detalhes dessa proposta. E a gente vai ter a possibilidade da visão ser em formato lista, que é essa que a gente está vendo agora. Como assim? Não está aparecendo? Deixa eu ver. Tá dando para ver a tela do protótipo? Sim, tá normal aqui. Estão vendo, pessoal? Só sinalizem aí, estão vendo a tela? Tá normal aqui, Larissa. Ah, tá. Não, que veio uma colega falar que não estava conseguindo visualizar. Então tá. Então a gente continua.
Bom, a gente não desenhou ainda na proposta a opção tabela, mas eu vou mostrar depois lá nas transferências como que é essa visão. Mas ela vai trazer uma personalização da informação. A gente vai conseguir visualizar, escolher quais campos a gente vai querer colocar nas colunas. Eu vou mostrar depois lá nas transferências, vai dar para ver certinho. Mas então aqui, vamos ver como que a gente vai visualizar as informações da proposta. Então aqui tem os dados gerais, né? Caso seja essa que eu queira olhar, né? Eu vou clicar nesse botãozinho aqui, que é o que refere-se ao conteúdo da proposta. Nesse caso, como a transferência já foi gerada, esse card aqui também vai estar habilitado. Por quê? Porque aqui vão estar as informações da transferência. E aqui vão estar as informações da linha do tempo, que eu vou mostrar na sequência. A gente pode ver aqui, ó, que essa que está em análise jurídico não tem esse card habilitado. Por quê? Porque a transferência não foi gerada ainda. Ela ainda está em análise jurídico. Falta análise do secretário, falta a transferência ser gerada. Então, não vai ter a informação nessa caixinha aqui, porque não chegou nessa etapa ainda. Nesse caso aqui, a gente já teve a transferência gerada, então a gente vai ter a proposta e a transferência. Então, vou clicar aqui na proposta e o novo formato de visualização possibilita que a gente navegue por esse menu lateral. Então, eu vou querer ver as despesas, eu vou direto para as despesas. E uma melhoria também é que elas foram agrupadas em formato de tabela. Antes elas eram individuais, né? E a gente não conseguia ver ter uma visão geral, né, das despesas. Aqui elas foram colocadas uma embaixo da outra e facilitou a visão. Né? Então, aqui a gente vai conseguir ver também a linha do tempo. Como essa proposta já virou uma transferência, ela não é uma linha do tempo de uma proposta, e sim já de uma transferência, né? E aquele campo situação que eu mostrei para vocês lá, ficou muito mais didático a informação, né? Porque a gente vai conseguir visualizar a informação separada pelas etapas de uma transferência. Então, eu vou conseguir ver os dados do programa. Agora, eu vou querer ver, assim, só os repasses de recurso. Clico aqui, vou ser direcionado lá para o repasse. Se eu quiser ver só as alterações, eu clico aqui. Né? Então, facilitou, né, na nossa opinião, o entendimento também da informação, né? E fica mais fácil a gente acompanhar dessa forma. Aqui em cima, a gente, além da linha do tempo, né, que ficou disponibilizada aqui e aqui, a gente tem acesso, vai ter acesso ao SGPE, né, que a gente já tinha, e também a gente pode alternar consultando a transferência que foi gerada. Como eu falei, né, depois que aquela proposta vira uma transferência, a gente olha, o plano de trabalho da transferência, porque se houve qualquer alteração naquela transferência, ela não vai ser aplicada a proposta, e sim a transferência. E aí aqui a gente passa a consultar a transferência. Então, da mesma forma que a gente tinha lá aquelas informações detalhadas, a gente vai ter aqui também. Então, eu vou clicar na prestação de contas parcial. A gente também vai ter o detalhe, né, daquela prestação de contas parcial, como a gente tem lá no protótipo atual, né? O que mudou foi a forma de visualização das informações, né, que ficou nesse formato de menu lateral. A qualquer momento eu posso voltar para a proposta, né, se eu quiser, e eu vou voltar ali para a gente continuar a explicar. E aqui, se o usuário quiser, ele pode acessar diretamente também a linha do tempo. Então, essa é uma pesquisa que eu fiz tendo como base, né, a visão propostas, usando como concedente o Fundo Estadual de Saúde. A qualquer momento, eu posso clicar em editar filtros e vou ser levada para essa tela aqui, onde eu posso refazer a minha pesquisa. Bom, agora a gente vai ver uma pesquisa usando como visão as transferências. Bom, como eu expliquei antes, nas transferências a gente pode ter tanto a visão do ano de geração da transferência, como a visão do ano do repasse dos recursos. Então, eu coloquei aqui o ano de geração da transferência e vou colocar como concedente o Fundo Estadual de Saúde, clicar no botão consultar. Então, aqui na pesquisa detalhada, vai ser mostrado os filtros que eu utilizei, né? A qualquer momento eu posso voltar. Vai ser mostrado o total das transferências, tendo como base esses filtros, o total de contrapartida, o total repassado e o total a repassar.
E aí aqui eu vou conseguir mostrar para vocês essa visão tabela. As informações vão vir no formato lista, que é um formato assim mais moderno e mais fácil de visualizar, por exemplo, em celular, né? Mas também tem as pessoas apegadas ao formato tabela. Eu sou uma delas, né? Então a gente manteve essa visão tabela, né, para que o usuário não perdesse, né, um tipo de informação que ele já estava acostumado a ter, né, num formato que ele já usava. A grande novidade aqui é que não tem na ferramenta atual, é que as pessoas vão poder selecionar quais informações eles vão querer colocar na coluna. Então, ele vai usar esse formato tabela e vai poder dizer o que ele quer, né, dentro desse combo vai vir, que colunas ele quer usar. Porque às vezes a pessoa só quer 2 colunas, né? Ou a pessoa pode querer todas as colunas. Então, ela vai escolher, né? Isso vai poder ser exportado, né? Claro, por formato CSV, e para ele trabalhar na sua tabela, mas essa é uma grande novidade, porque tornou a pesquisa totalmente personalizada, ele vai poder ver a informação que ele deseja, né, de acordo com a sua pesquisa. Aqui voltei para o formato lista, lá na tabela a gente vai chegar no detalhe da informação, mas não foi desenhado, né, então eu vou mostrar o detalhe da informação por aqui. Então, caso a pessoa queira... Não, da mesma forma, são mostradas as situações, né, das transferências. Ó, aqui a gente também tem uma transferência que originou-se de uma emenda parlamentar, então a gente consegue ver o nome do deputado, o objeto da emenda. E aqui a gente consegue, mantém a mesma regra, né? Na primeira caixinha é a proposta, quando passar aqui vai aparecer um tooltip informando, né, o que tem no campo. Então, aqui a gente veria os dados da proposta, aqui a transferência, aqui a linha do tempo e aqui é para expandir esse card com mais informações. Então, eu vou clicar na transferência, né, e vou acessar aquelas informações que a gente já tinha visto lá na proposta, porque é a mesma transferência, né? Mas por aqui daí a gente navega pelas despesas, navega pela prestação de contas parcial, pela prestação de contas final. Acho que a gente até colocou uma fotinha aqui, do equipamento que foi adquirido. Né? Então, para vocês verem como que ficaram as informações. Daqui, da mesma forma, se eu quiser consultar a proposta daquela transferência, eu vou conseguir. E a linha do tempo que a gente já viu com todas as suas etapas. Larissa, se me permite interromper, né? A gente já percebe, assim, por essa visão geral desse novo sistema, que ele é bem mais visual, mais intuitivo, né? Também eu diria, e facilita, né? Acho que dá para agregar aí várias informações que talvez o sistema atual, talvez, né, não permite, não sei a linguagem dentro da área de TI, aí, né? Vou dizer que é engessado, não sei se é o termo, mas esse novo já dá para ver que ele está mais flexível, né? E para a gente facilita, né? Eu estou vendo uma visão bem mais ampla, bem mais clara das informações, né? E agora eu vou te mostrar uma coisa que você vai ver que amplia ainda mais a consulta. Larissa, eu só vou pedir se você consegue finalizar em 6 minutinhos, 5 minutinhos aqui, para a gente não extrapolar muito o horário das 17h30, né? Ver se mais algum colega tem algum questionamento, mas fica à vontade aí para finalização. Então, uma outra novidade super importante também é a criação dessa visão analítica. Então, o que acontece? Hoje, dentro desse filtro que o usuário escolheu, ele vai poder escolher como que ele quer ver totalizada a informação. Então, aqui ele vai poder escolher, eu quero totalizar minha informação por município, por instrumento, por concedente ou por beneficiário. E também vai poder escolher quais colunas ele quer visualizar. Então, isso aqui é uma pesquisa muito dinâmica. A qualquer momento eu posso mudar, né? Eu posso vir aqui e escolher agora, eu quero ver a minha informação, a mesma informação totalizada por instrumento. Né? Então, flexibilizou muito a pesquisa, abriu um leque, assim, de muitas possibilidades para quem gosta, né, de fazer pesquisa e realmente tornou mais dinâmico e mais personalizado. A qualquer momento, quando o usuário clicar aqui numa opção dessas totalizadoras, uma nova pesquisa vai ser feita. Então, no caso aqui, se eu clicasse no contrato de gestão, eu teria visão, transferências, concedente, Fundo Estadual de Saúde, o ano de geração e o instrumento contrato de gestão. Então, a qualquer momento, o usuário muda a sua pesquisa e amplia, né, de acordo com o seu interesse. E, por fim, então, já que o meu tempo está estourando, eu vou mostrar também as emendas parlamentares,
Como a gente comentou, né, as emendas ficaram só para as entidades sem fins, mas também é uma quantidade considerável de recursos. Então, o que nós criamos foi um filtro específico para que seja pesquisado pelo nome do deputado, pelo beneficiário, pelo número da emenda, e sempre vai ser escolhida se a visão é propostas ou transferências. Essas emendas parlamentares vão aparecer nesses outros tipos de visão, mas às vezes a pessoa vai querer filtrar só as emendas. Então a gente criou um filtro específico, uma novidade dessa ferramenta, e vai poder ser pesquisado pelo nome do deputado também. Então a gente vai clicar aqui no botão consultar. A gente tem o filtro que foi utilizado, né? Visão, emendas, transferências. Tem o total das emendas. A gente também vai ter a opção de verificar a informação em lista ou tabela. E também vamos ter a visão analítica. Quando o usuário vai poder selecionar seus totalizadores. Então, ele vai poder escolher totalizar a informação pelo beneficiário, pelo concedente, pelo deputado, pelo instrumento ou pelo município. E também vai poder escolher quais colunas ele vai querer que constem na sua pesquisa. E a qualquer momento, se ele clicar em qualquer informação já da sua pesquisa pronta, um novo filtro é aplicado à transferência e ele vai receber uma nova pesquisa. Então, era isso, pessoal. Essas são as novidades, né? Eu gostaria de pedir que... já agradeço a atenção que vocês disponibilizaram hoje, mas gostaria de pedir que vocês preenchessem esse questionário que nós elaboramos, né, para consulta da sociedade. Vai ter algumas perguntinhas de sim ou não, mas também a gente tem campos abertos aqui para que vocês possam descrever, né, as suas críticas, suas sugestões com relação a essas sugestões que nós estamos trazendo para a ferramenta de consulta. Agradeço muito a atenção e fico disponível se houver alguma dúvida.